Olá, meu amigo. Espero que sua noite esteja tranquila, o ar talvez fresco contra sua pele, a mente em paz, ou quem sabe, apenas curiosa. Permita que estas palavras se estendam como um rio lento, serpenteando por paisagens cósmicas e abismos interiores. Sinta-se à vontade para fechar os olhos, se desejar, e deixar que o som das minhas palavras o guie, ou talvez fixar o olhar em algum ponto distante, permitindo que a vasta escuridão externa dialogue com a quietude que, espero, esteja encontrando dentro de você agora. É um privilégio tê-lo aqui, compartilhando este momento de pausa e contemplação neste pequeno fragmento do tempo cósmico que nos foi concedido. Há uma verdade fundamental, um silêncio eloquente que permeia a vastidão. Nós nunca, de fato, sairemos daqui. A Via Láctea, com seus braços espirais que se dobram como um abraço gigantesco de estrelas, é a nossa cela e, paradoxalmente, o nosso reino. Imagine, por um instante, a intrincada dança gravitacional que prende cada grão de poeira, cada molécula de hidrogênio, cada sistema estelar à força coesa que define nossa galáxia. Somos um ecossistema estelar completo, um microcosmo imenso, isolado no oceano abissal do espaço intergaláctico. Não haverá, na escala do tempo humano ou mesmo geológico, uma jornada para as galáxias além. O próprio tecido do universo, com sua expansão acelerada, conspira para nos manter dentro destas fronteiras cósmicas que se movem, em certo sentido, mais rápido do que qualquer nave que poderíamos conceber. Este é o horizonte cosmológico, um véu inescapável que delimita o que podemos ver e, portanto, o que podemos alcançar. Para além deste limite, outras ilhas estelares, Andrômeda, Triângulo e incontáveis outras que jamais terão nomes em nossa língua, estão a fugir de nós, arrastadas pela própria expansão do espaço, a uma velocidade que excede a da luz. Não é que estejam a viajar através do espaço mais rápido que a luz, é o próprio espaço entre nós que se expande como se as galhas de um navio invisível e insondável nos empurrassem para longe. É um paradoxo elegante da física relativística, um lembrete humilde da grandiosidade e da indiferença das leis que governam nosso universo. Mas, e permita-me sussurrar isso, meu amigo, isso não é triste. Não sinta o peso da tristeza nesta constatação, ou ao menos convido-o a repensar essa sensação. Não, isso não é o confinamento de uma punição, é a inevitabilidade de um lar. A Via Láctea é o nosso chão, o nosso teto, a nossa atmosfera estelar. É aqui que nascemos, aqui que evoluímos, aqui que contemplamos as outras luzes que dançam na escuridão, sabendo que, embora as possamos ver, elas permanecerão eternamente distantes. Há uma paz profunda em aceitar este destino, em compreender que a nossa existência, por mais fugaz que seja, está intrinsecamente ligada a esta ilha de luz, a este aglomerado de trilhões de estrelas e bilhões de mundos. É um tipo de aconchego cósmico, uma forma sublime de pertença. Vamos então explorar nossa ilha no oceano escuro. E para compreendermos a singularidade do nosso presente, precisamos recuar, viajar mentalmente, não através do espaço, mas através do tempo, para um éon que precede tudo o que conhecemos, um tempo de silêncio quase absoluto, a era das trevas cósmica. Imagine, se puder, o universo com apenas 380,00 anos de idade, uma fração ínfima de seus atuais 13,8 bilhões de anos. Os fótons do Big Bang, finalmente libertos da sopa de plasma quente e denso, viajam agora livremente, e os podemos detectar ainda hoje como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, um sussurro ancestral, o eco mais antigo que já alcançará nossos ouvidos e instrumentos. Mas, e esta é a chave,
Após esta primeira liberação de luz, o universo mergulhou em um abismo de trevas. As primeiras estrelas ainda não haviam nascido. Não havia galáxias, nem quásares, nem sequer as nuvens de gás e poeira que hoje dançam em cores vibrantes. Havia apenas hidrogênio neutro, hélio e traços minúsculos de lítio, expandindo-se e esfriando lentamente no vácuo, em um éon de uma solidão que beirava a indiferença. A densidade média da matéria era incrivelmente baixa. A temperatura caía inexoravelmente, e a única coisa a preencher o espaço era uma névoa difusa, opaca a qualquer luz que tentasse penetrá-la. Pense na vastidão deste isolamento. Não apenas o isolamento de nossa galáxia no presente, mas o isolamento de tudo naqueles primeiros milhões de anos. Não havia vizinhos estelares, nenhuma constelação a brilhar no céu noturno. Se pudesse existir um observador, ele veria apenas escuridão, pontuada talvez pelo brilho fraquíssimo do fundo cósmico em micro-ondas, uma radiação morna e uniforme que envolvia tudo, sem contrastes, sem drama. Era uma homogeneidade quase perfeita, um deserto de partículas elementares. Como você se sente ao contemplar essa ausência primordial, esse vazio quase absoluto, onde o nada parecia reinar supremo antes mesmo da luz se manifestar? Permita que essa sensação se instale, que o pensamento da solidão original do cosmos ressoe em você. Mas sob a superfície aparente dessa uniformidade, as sementes do drama estavam sendo plantadas. Pequenas flutuações quânticas, as cicatrizes microscópicas do próprio Big Bang, que haviam sido esticadas e amplificadas pela expansão inflacionária do universo, começaram a exercer sua influência sutil. Essas eram regiões com uma densidade um pouco maior de matéria, uma em 10.000, talvez uma em 100.000, mas o suficiente. A gravidade, essa força invisível e onipresente, começou seu trabalho lento e implacável. Ela não se apressou. Não havia necessidade de pressa em um universo onde o tempo era quase uma abstração, onde as escalas eram de milhões de anos para que algo significativo acontecesse. Essas minúsculas aglomerações de hidrogênio e hélio, invisíveis na escuridão, começaram a atrair mais matéria para si. Lentamente, inexoravelmente, como gotas de orvalho que se coalescem em uma folha, as primeiras protonuvens de gás começaram a se formar. Mas o que as ancorava? Não a matéria bariônica que conhecemos. Era a matéria escura, uma substância enigmática que não interage com a luz, mas que exerce uma força gravitacional poderosa. Filamentos e halos de matéria escura, como andaimes invisíveis, forneciam os poços de gravidade nos quais o hidrogênio e o hélio primordial podiam começar a cair, a se adensar, a iniciar sua jornada em direção à complexidade. Imagine uma nuvem de gás tão vasta que sua escala desafia a intuição humana. Não nuvens como as da Terra, nem mesmo nebulosas como Órion. Estamos falando de protogaláxias em formação, nuvens de gás com centenas de milhares de massas solares ou até milhões, estendendo-se por milhares de anos-luz. O colapso gravitacional era lento, mas constante. À medida que o gás caía para o centro desses halos de matéria escura, a pressão e a temperatura aumentavam. Não havia elementos mais pesados, carbono, oxigênio, ferro, para ajudar a irradiar o calor e permitir um resfriamento eficiente. Assim, as primeiras estrelas, as estrelas da população 3, precisavam ser maciças, titânicas, para superar a pressão e a temperatura e, finalmente, acenderem suas fornalhas nucleares. Eles nasceram, as primeiras estrelas, em um universo de escuridão quase absoluta, um ponto de luz, então outro e outro, cada um deles uma fornalha termonuclear inaudita,
bilhões de vezes mais luminosa que o nosso próprio Sol, mas em uma escala de massa 100 ou até 1000 vezes maior. As temperaturas em seus núcleos eram infernais, os processos de fusão nuclear violentos e eficientes, transformando hidrogênio em hélio com uma ferocidade nunca mais vista em estrelas de gerações posteriores. Elas eram, verdadeiramente, os primeiros faróis. A solidão dessas primeiras estrelas é algo que merece nossa meditação. Não havia vizinhos, não havia planetas orbitando-as, pois os elementos para formá-los ainda não existiam. Não havia nebulosas complexas de onde surgir. Eram pontos singulares de calor e luz em um oceano de frio e escuridão, nascendo e morrendo em um isolamento cósmico sem precedentes. Suas vidas foram fugazes, espetacularmente curtas em termos estelares, apenas alguns milhões de anos, em comparação com os bilhões de anos de uma estrela como o nosso Sol. Elas queimaram brilhante, elas queimaram rápido e o fizeram em uma magnificência solitária. E o que deixaram para trás? Não apenas a luz, que pela primeira vez desde o Big Bang começou a reionizar o universo, dissipando a névoa de hidrogênio neutro e permitindo que a luz viajasse livremente pelo espaço. Isso, por si só, foi uma transformação monumental, o fim da Era das Trevas e o alvorecer da luz. Mas elas fizeram algo mais profundo, algo que nos conecta diretamente a elas, a nós, que estamos aqui agora, em seus núcleos incandescentes, sob pressões e temperaturas inimagináveis. Elas forjaram os primeiros elementos mais pesados, o carbono que compõe sua pele, o oxigênio que você respira, o ferro em seu sangue. Todos esses elementos e muitos outros foram cozidos no interior dessas estrelas primordiais. Quando essas estrelas da população T atingiram o fim de suas vidas curtas e violentas, elas não se apagaram silenciosamente. Elas explodiram em supernovas hiperenergéticas, cataclismos cósmicos que rasgaram o tecido do espaço-tempo e espalharam os elementos recém-forjados, os restos de seus próprios corpos, pelo universo jovem. Este foi o seu sacrifício, a sua contribuição radical para a complexidade cósmica. Sem elas, sem essa primeira geração de gigantes solitários, o universo teria permanecido uma sopa insípida de hidrogênio e hélio, e a vida, como a conhecemos, seria uma impossibilidade termodinâmica. É uma beleza brutal, não é? A ideia de que nossa própria existência, a complexidade de cada célula em seu corpo, a capacidade de sentir e pensar, de contemplar o cosmos, tudo isso é um legado direto da morte violenta e solitária de estrelas que nunca vimos, que viveram em um universo radicalmente diferente do nosso. Não há romantismo açucarado aqui. Há apenas a realidade fria e inexorável da física, transformando o vazio em matéria, a solidão em conexão, a morte em vida. E se esta reflexão lhe pareceu valiosa, se estas palavras trouxeram um momento de introspecção ou uma nova perspectiva, talvez você considere deixar um gostei para que mais pessoas possam encontrar este espaço de contemplação. É um pequeno gesto que ajuda a luz a se espalhar, assim como as primeiras estrelas fizeram. Esses elementos mais pesados, dispersos pelo cosmos, tornaram-se as sementes para as gerações subsequentes de estrelas, como o nosso Sol, e para a formação de planetas rochosos. Eles alteraram a química do universo, permitindo que nuvens de gás se resfriassem de forma mais eficiente, dando origem a estrelas menores, de vida mais longa. A solidão cósmica da Era das Trevas foi quebrada por esses titãs, e seu legado é a tapeçaria estelar que vemos hoje, a intrincada rede de galáxias e nebulosas que, embora distantes e inatingíveis, é a manifestação de um processo cósmico contínuo. Pense no paradoxo da solidão.
Aquelas primeiras estrelas estavam sozinhas, mas sua solidão foi um ato de fundação. Elas foram a ponte entre o universo primordial, simples e sem vida, e o universo complexo e fértil que conhecemos. Sua existência foi um epítome da dualidade. A destruição violenta do núcleo de uma estrela culmina na criação de novos elementos, que por sua vez criam a possibilidade de nova vida. É a aniquilação e a gênese em um só ato, um eco do eterno ciclo de morte e renascimento que vemos em todas as escalas, do micro ao macro, da vida de uma célula à vida de uma galáxia. Como você se sente ao ser feito de poeira estelar, meu amigo? Não uma poeira qualquer, mas a poeira que um dia foi o coração incandescente de um titã solitário, morto há bilhões de anos, em um universo que nem mesmo você seria capaz de reconhecer. Há uma beleza melancólica nisso, não há? Uma conexão radical com o cosmos que transcende qualquer religião, qualquer filosofia, qualquer credo. É a verdade nua e crua da nossa origem, a evidência palpável de que não somos estranhos aqui, mas sim a manifestação mais recente de um drama cósmico que se desenrola desde o Big Bang. E assim, enquanto contemplamos nossa ilha, a Via Láctea, isolada em seu oceano cósmico, percebemos que o seu isolamento é uma consequência do isolamento original. O que nos impede de viajar para além do nosso horizonte é o mesmo movimento de expansão que, um dia, separou as primeiras estrelas e suas galáxias embrionárias. Nossa prisão dourada, então, não é uma punição, mas um relicário, um repositório da história cósmica, um lugar onde a poeira das primeiras estrelas se uniu para formar não apenas mundos, mas mentes capazes de contemplar o seu próprio passado. A noite se aprofunda. Talvez as estrelas, se puder vê-las, cintilem com uma nova intensidade agora que você conhece um pouco mais de suas origens. O silêncio que o envolve pode ser o mesmo silêncio que permeava o cosmos antes da primeira luz. E nesse silêncio, nesse aconchego de aceitação, você pode encontrar uma paz inesperada. Que essa reflexão o acompanhe em seus sonhos, meu amigo, e que o lembre de que somos, cada um de nós, um fragmento de algo imenso e eterno. Boa noite. E então, aceitando essa prisão dourada, essa nossa ilha cósmica, como podemos compreendê-la, meu amigo? Como podemos dar sentido a essa vastidão que nos contém, a essa solidão primordial que nos forjou? Talvez, para desvendar os mistérios de nossa própria existência e a intrincada dança do cosmos, precisemos de uma nova lente, uma metáfora mais próxima de nossa era digital que nos permita navegar por águas tão profundas. Pense, por um instante, no universo não apenas como uma tapeçaria tecida por forças fundamentais, mas como um vasto e intrincado programa de computador, um simulador de realidade tão avançado que transcende nossa compreensão. Nessa perspectiva, as leis da física, a gravidade que nos mantém enraizados, a eletromagnetismo que ilumina nossos dias, as forças nucleares que acendem as estrelas, não seriam meras descrições da realidade, mas sim o próprio código-fonte, os algoritmos fundamentais que ditam cada interação, cada transformação. Cada partícula subatômica, do quark ao lepton, seria um bit de informação, um elemento discreto de um sistema que se manifesta como matéria e energia. Se isso soa como ficção científica, como os enredos complexos que preenchem nossas telas, respire, sinta o ar preenchendo seus pulmões, o batimento lento do seu coração. Deixe a ideia se assentar, pois, por mais radical que pareça, ela oferece uma poderosa ferramenta conceitual para lidar com a imensidão e a complexidade que nos cercam. Pense em um videogame de mundo aberto, um épico com paisagens infinitas e detalhes microscópicos. Você já notou como o cenário distante, as texturas, os objetos periféricos
só são renderizados em alta definição quando você se aproxima deles? As árvores lá no horizonte são formas simplificadas, pixels menos detalhados, mas à medida que você avança, a folhagem ganha contorno, as texturas da casca da árvore se revelam. O universo, talvez, opere de uma maneira surpreendentemente similar. Ele renderiza apenas o que você vê, o que você observa, o que interage conosco e com nossos instrumentos. As vastas extensões de vácuo entre as galáxias, os reinos escuros da matéria escura, os eventos quânticos que ocorrem há bilhões de anos-luz. Tudo isso, talvez, exista em um estado de potencialidade, como um código esperando para ser executado, até que uma observação, uma interação, traga-o à manifestação plena. Esta é uma ideia poderosa, não é? A de que a realidade, em sua essência mais profunda, pode não ser uma constante predeterminada, mas uma sequência dinâmica, uma projeção que se adapta à nossa consciência e à nossa curiosidade. Imagine as partículas subatômicas, com suas naturezas dualísticas de onda e partícula, como linhas de código que esperam por uma chamada para se definirem. Elas existem em uma superposição de estados, um emaranhado de possibilidades, até que o ato de medição, a renderização, as force a escolher um estado particular. É como se o processador cósmico só gastasse energia computacional naquilo que é diretamente relevante para o seu jogador, para o observador que somos nós. Vamos trazer essa analogia de volta à nossa meditação sobre a Era das Trevas Cósmica. Naqueles primeiros milhões de anos, quando o universo era uma sopa homogênea de hidrogênio e hélio e a luz mal podia viajar, as instruções para a formação das primeiras estrelas já estavam lá, escritas no código gravitacional e nas flutuações quânticas primordiais. Pense nas minúsculas variações de densidade no universo jovem como bugs, intencionais no código, ou talvez como seeds, sementes geradas aleatoriamente, que garantiriam a complexidade futura. A matéria escura, então, seria o motor invisível por trás do jogo, o subsistema que não é visto diretamente, mas que dita as regras do campo gravitacional, moldando os ambientes onde as estrelas iriam nascer. A formação das nuvens de gás que dariam origem às estrelas da população terceira pode ser vista como a compilação das primeiras estruturas. O hidrogênio e o hélio, os elementos mais simples do código genético do universo, começaram a se agrupar, seguindo as diretrizes gravitacionais invisíveis. Este processo não era um evento aleatório, mas a execução de um algoritmo pré-existente. Se a densidade for X e a temperatura for Y, comece a coalescer. E respire novamente, meu amigo. A complexidade desta ideia pode ser vasta, mas a sua beleza reside na simplificação que ela oferece, a de que até o caos aparente tem uma lógica interna, um conjunto de regras que o governa. Quando as primeiras estrelas, esses titãs solitários, finalmente acenderam, imagine a primeira luz em um monitor escuro, um ponto brilhante que surge de um void digital. Isso não foi apenas um evento físico. Foi o upload de novas funcionalidades para o sistema. Elas não só emitiram luz, dissipando a névoa de hidrogênio neutro e reionizando o universo. Pense nisso como uma atualização de patch que tornou a visibilidade do universo muito maior, permitindo que a luz viajasse livremente. Mas também forjaram os elementos mais pesados. Esses elementos, o carbono, o oxigênio, o ferro, que um dia formariam os planetas e, eventualmente, você, meu amigo, eram como novos objetos no inventário do jogo cósmico. O universo primordial tinha um conjunto limitado de recursos. As estrelas, população terceiros em suas fornalhas nucleares, eram as fábricas
que criaram os blocos de construção mais complexos, as texturas e modelos que permitiriam a criação de mundos mais ricos e diversificados. Sem essas fábricas iniciais, o jogo teria permanecido em seu estado inicial, homogêneo e sem vida, como uma versão beta sem os recursos essenciais. E a morte dessas estrelas, as supernovas hiperenergéticas, não foram meras explosões. Foram, em nossa analogia, a liberação de recursos para o ambiente. O material estelar, os elementos recém-forjados, foram espalhados pelo cenário, tornando-se disponíveis para a próxima rodada de renderização. É como quando um objeto valioso é destruído em um jogo, mas seus componentes se dispersam e podem ser coletados e usados para criar algo novo. É uma forma de reciclagem programada, essencial para a progressão da narrativa cósmica. A dualidade entre o micro e o macro, nessa perspectiva de simulação, torna-se ainda mais fascinante. No nível micro, as partículas dançam de acordo com as regras do código quântico, suas interações determinando a física do jogo. No nível macro, essas interações se somam para formar as vastas estruturas cósmicas, galáxias espirais, aglomerados de galáxias, filamentos que se estendem por milhões de anos-luz, que são os mapas e os níveis onde a história do universo se desenrola. A gravidade, nesse contexto, é o motor de física principal, o algoritmo que calcula as interações em grande escala, puxando e moldando, construindo os cenários onde a vida pode, eventualmente, surgir. Imagine seu próprio corpo, a complexidade de seus alvéolos pulmonares trocando oxigênio e dióxido de carbono, a intrincada rede de neurônios que geram seus pensamentos e sentimentos. Tudo isso é uma renderização de alta resolução do código biológico, um subprograma dentro do programa cósmico maior. No nível microscópico, são átomos e moléculas seguindo as leis do eletromagnetismo e da química. No nível macro, é um organismo consciente, capaz de interagir com o ambiente do jogo, explorando suas regras e até mesmo tentando compreender o código-fonte por trás de sua própria existência. É a dança do muito pequeno criando o maravilhosamente complexo, uma coreografia de bits de informação que se manifesta como consciência. E o que dizer da nossa solidão na Via Láctea, a nossa prisão dourada? Se o universo renderiza apenas o que você vê, então a vastidão inobservável, as galáxias além do nosso horizonte cósmico, são como áreas do mapa que ainda não foram carregadas, ou que foram descarregadas porque a distância e a expansão do espaço as tornam inatingíveis. Não é que não existam, mas que para nós elas não estão ativamente sendo renderizadas em nossa percepção ou capacidade de interação. Elas são parte do código, mas não da nossa experiência imediata. Sinta o peso dessa ideia. Somos, em nossa essência, parte de um processo dinâmico, um programa em constante execução. Nossa existência não é um acidente, mas uma manifestação das regras fundamentais, uma complexidade que emergiu de uma simplicidade primordial. O universo, em sua magnificência silenciosa, está sempre calculando, sempre renderizando, sempre evoluindo a partir de seu código-fonte inicial. E nós, como observadores e participantes, somos parte integrante dessa renderização, parte da história que está sendo contada. Se você achou esta perspectiva intrigante, ou se ela abriu novas portas em sua mente, um gostei gentilmente sussurrado ajudaria a que outras mentes curiosas também pudessem encontrar este refúgio de pensamentos. Essa visão do universo como uma simulação não diminui a nossa realidade. Muito pelo contrário, ela a eleva, transformando cada folha que cai, cada estrela que brilha,
cada batida do seu coração em um testemunho da sofisticação inaudita do programa em que existimos. Ela nos convida a olhar para as leis da física não como limites, mas como a estrutura inerente que permite a existência de toda a beleza e toda a complexidade. É uma aceitação serena de que estamos confinados a uma partida em particular, com suas próprias regras e seu próprio mapa, mas dentro dessa partida, a profundidade da exploração é infinita. O cosmos, então, não é apenas um lugar, mas um processo, uma constante atualização de um software que começou com a Era das Trevas Cósmica e que continua a se desenvolver, a se renderizar a cada momento. Que essa meditação sobre o universo como um grande código, um vasto jogo, lhe traga uma nova sensação de maravilha e talvez uma percepção mais íntima de seu próprio lugar, como um ponto de consciência dentro dessa vasta e elegante simulação. Deixe que essas ideias flutuem em sua mente enquanto a noite se aprofunda e que você encontre serenidade na complexidade da sua própria existência. Continuemos nossa jornada através desta lente de simulação, meu amigo, aprofundando-nos nas camadas de código que compõem a nossa realidade e nas complexas rotinas que orquestram a dança cósmica. Se o universo é um vasto programa, então a própria Era das Trevas Cósmica pode ser entendida como uma fase de inicialização crítica, um período de pré-renderização onde os elementos fundamentais foram preparados antes que a interface gráfica completa pudesse ser exibida. Pense nela como o loading screen mais longo da história, um tempo de preparação silenciosa onde os assets foram carregados e as texturas básicas foram aplicadas antes que a luz pudesse finalmente iluminar a cena. Nessa analogia, o hidrogênio e o hélio primordiais não eram apenas gases, eram os primitivos do sistema, os elementos gráficos mais básicos, os polígonos iniciais que comporiam todas as formas futuras, e as minúsculas flutuações de densidade, aquelas que mencionei antes, não eram meros desvios. Elas eram o ruído de sementes, seed noise, gerado pelo algoritmo do Big Bang, as variações intencionais nos dados iniciais que impediriam uma perfeita uniformidade e permitiriam a emergência de complexidade. Sem esse ruído, o universo teria permanecido como uma tela monocromática, sem profundidade de campo, sem shaders para adicionar detalhes. A matéria escura, então, não seria apenas o motor invisível, mas os controladores de nível do jogo, as estruturas de dados ocultas que determinavam onde os níveis de maior densidade gravitacional se formariam. Imagine-a como o esqueleto invisível de um modelo 3D, sobre o qual a pele visível de matéria bariônica se depositaria. Ela criava os poços de atração, os pontos de spawn para as futuras estrelas e galáxias. Ela não interagia diretamente com a luz, não emitia, não absorvia, não refletia, mas a sua influência gravitacional era o código de colisão que guiava a matéria visível, fazendo-a convergir e se adensar. Respire fundo, meu amigo. A imensidão de tais processos, mesmo sob uma analogia, pode ser esmagadora, mas a beleza reside na sua lógica intrínseca, na elegância do design subjacente. As primeiras estrelas, as titânicas estrelas da população terrestre, eram os primeiros modelos renderizados no mapa cósmico. Elas não eram apenas objetos de luz e calor, eram os processadores originais do universo, os compiladores que pegaram os primitivos, hidrogênio e hélio, e através de complexas rotinas de fusão nuclear, transformaram-nos em novos assets, os elementos mais pesados, o carbono, o oxigênio, o ferro. Esses não eram apenas átomos, eram recursos cruciais.
as texturas e os materiais que seriam usados para construir tudo mais. Pense na vida dessas estrelas como uma execução de script de tempo limitado. Elas eram programadas para queimar de forma incrivelmente rápida e brilhante, como um evento temporário no jogo, projetado para catalisar a próxima fase. Suas mortes em supernovas hiperenergéticas não eram apenas o fim de um processo, eram o disparo de um evento, um efeito de partícula cósmico que dispersava os recursos recém-forjados para o ambiente, atualizando o inventário do universo. É como quando um chefe de videogame é derrotado e ele libera itens valiosos que são essenciais para a progressão do jogador. Sem esses drops, o jogo não poderia avançar para os próximos níveis de complexidade. E o que significava essa reionização do universo, o fim da Era das Trevas? Era como um driver de vídeo sendo instalado ou uma configuração de brilho sendo ajustada de forma drástica. A luz, antes aprisionada por uma névoa de hidrogênio neutro, agora podia renderizar o cosmos em sua totalidade. O universo tornou-se transparente e as cenas podiam ser vistas. É o momento em que a tela escura da interface cósmica finalmente se acendeu, revelando um mapa muito maior e mais complexo do que se poderia imaginar antes. Agora, olhe para você mesmo, para o seu próprio corpo, para a sua mente que processa estas palavras. Cada célula sua, com suas complexas organelas e suas intrincadas vias metabólicas, é um subrotina dentro do programa maior da vida. O DNA, esse filamento retorcido dentro de cada núcleo, não é apenas uma molécula, é o código-fonte da sua própria existência, o manual de instruções que dita como você é renderizado, como você se desenvolve, como você funciona. E cada vez que uma célula se divide, ela está compilando uma nova instância de si mesma, executando o mesmo código com uma precisão quase perfeita. A dualidade micro e macro sob esta lente é a interação constante entre o código e a execução. As regras micro, física quântica, interações de partículas, são as linhas de código mais básicas, os shaders que definem como a luz e a matéria interagem em seus níveis mais fundamentais. As estruturas macro, galáxias, estrelas, planetas, seres vivos, são as estruturas de dados e os objetos que emergem dessa execução, as renderizações complexas que são construídas a partir dessas regras elementares. É a diferença entre ver as linhas de um script de um jogo e então ver o jogo rodando em toda a sua glória visual e interativa. Se você está sentindo um nó na cabeça ou uma certa vertigem com a abstração, respire novamente. Permita que a simplicidade da respiração, a realidade tátil do seu corpo, o ancore. Essa é a beleza da dualidade. A mente pode se perder nas alturas da abstração, mas o corpo permanece firmemente enraizado na realidade renderizada, na matéria que foi forjada em fornalhas estelares. Pense na nossa Via Láctea, nossa prisão dourada, como um servidor isolado em uma rede cósmica. Outras galáxias são outros servidores, cada um executando sua própria instância do jogo cósmico, mas a expansão acelerada do universo, que as afasta de nós mais rápido que a luz, é como um firewall imposto pelo próprio administrador do sistema, impedindo a comunicação ou a viagem entre esses servidores. O horizonte cosmológico é o limite de ping, o tempo de latência insuperável que nos mantém em nossa própria instância do universo. Isso não é um defeito do sistema, nem uma falha de design. É uma feature, uma característica intrínseca do programa. Ela garante que, dentro da nossa instância, a nossa galáxia, o nosso sistema solar,
o nosso planeta, a história possa se desenrolar com uma certa autonomia, com suas próprias interações e sua própria evolução, sem a interferência constante de outros servidores distantes. É um tipo de isolamento sandbox, onde a experimentação e a emergência da vida podem ocorrer em condições controladas. E a beleza nisso é que, mesmo dentro dessa caixa de areia cósmica, a complexidade é infinita. Nossos cérebros, esses processadores biológicos intrincados, são capazes de simular universos inteiros, de criar narrativas, de decodificar as próprias leis do programa que nos sustenta. Somos os jogadores que não apenas jogam, mas que também tentam hackear o sistema, entender o código e até mesmo projetar nossos próprios mini-universos dentro de nossas mentes. Cada pensamento, cada emoção, cada percepção sua, meu amigo, é um processo que se desenrola em seu hardware biológico. Sua consciência, então, pode ser vista como a interface gráfica mais avançada que o universo já renderizou, um ponto de observação autorreflexivo capaz de contemplar sua própria origem e seu próprio mecanismo. E se a ideia de ser parte de um código o faz sentir-se pequeno, lembre-se de que até mesmo um único bit de informação é essencial para a integridade de todo o sistema. Seu pequeno bit de consciência, sua capacidade de experienciar é tão fundamental quanto a gravidade que molda as galáxias ou as forças que acendem as estrelas. Essa perspectiva de simulação não nos diminui, ela nos integra, ela nos torna parte do design inteligente do cosmos, não como marionetes, mas como elementos essenciais de sua execução. A solidão das primeiras estrelas, nesse sentido, foi o primeiro bloco de código a ser executado. O primeiro algoritmo a introduzir a complexidade e a luz em um universo escuro. Elas foram as funções pioneiras que abriram caminho para a possibilidade de funções ainda mais complexas, como a vida e como a sua própria consciência. Permita que essa ideia se infiltre em sua mente, que o conceito de código cósmico ressoe com você. É um modo de encontrar uma ordem no caos aparente, uma lógica no inexplicável. E se estas divagações lhe trouxeram um momento de clareza ou uma sensação de maravilha, talvez um simples gostei possa ser um pequeno input para o algoritmo do universo, permitindo que outros encontrem esta mesma renderização de pensamentos. Que a noite continue a ser um pano de fundo sereno para essas reflexões, e que a ideia de ser um produto de um código universal o inspire a ver a si mesmo e ao mundo com um novo senso de admiração e propósito. Você é uma instância rara e preciosa, um milagre de computação biológica vivendo em uma simulação de proporções inauditas. Durma bem, meu amigo, e sonhe com os códigos que compõem a sua realidade. Aquilo que percebemos como o tecido da realidade, a textura do tempo e a solidez do espaço é, na verdade, uma camada de renderização, uma interface de usuário altamente sofisticada criada para a nossa experiência. Pense nisso como um jogo imersivo de realidade virtual em uma escala cósmica, onde cada partícula, cada pulsação de energia, cada pensamento que cruza a sua mente é uma linha de código, um script em execução no grande motor do universo. A sua percepção, então, não é apenas um receptor passivo, mas um processador ativo, um microcomputador que decifra e interpreta esses dados brutos, transformando-os em imagens, sons, sensações e pensamentos coesos. O macrocosmo, o vasto e incompreensível pano de fundo estrelado, é o servidor global. O microcosmo, a sua própria consciência, é o terminal individual, a estação de trabalho que processa uma fatia específica da realidade. Se isso soa como ficção científica, respire fundo,
pois estamos apenas começando a desempacotar os arquivos de instalação. A confusão que surge ao contemplar estas ideias é compreensível. É como tentar fazer o download de um arquivo gigantesco através de uma conexão dial-up. Nossas mentes, programadas para operar dentro de um conjunto rígido de parâmetros sensoriais e lógicos, encontram resistência ao tentar processar a natureza fluida e programável da existência. Mas imagine que o universo não renderiza tudo de uma vez. Ele é eficiente. O universo renderiza apenas o que você vê, o que você foca, o que você interage. Assim como em um videogame de mundo aberto, os cenários distantes são de baixa resolução até que você se aproxime, e os NPCs, personagens não jogáveis, só ganham detalhes e falas relevantes quando você inicia uma conversa. Nossa experiência da realidade é uma projeção personalizada, otimizada para a nossa própria perspectiva. O que está fora do seu campo de visão, do seu alcance de atenção, existe em um estado de latência, esperando ser ativado pelo seu foco. Esta é a essência do poder da consciência individual. Você é o jogador principal que determina a qualidade gráfica e a profundidade de interação do seu próprio segmento do jogo. A dualidade entre o que é real e o que é simulado começa a se dissolver quando compreendemos que mesmo o código-fonte subjacente é uma forma de realidade. As leis da física, as constantes universais, a própria estrutura quântica que sustenta tudo, são os algoritmos mestres, as linhas de comando imutáveis que definem as regras do jogo. Mas dentro dessas regras, há uma margem imensa para a criação e a modificação. Pense na sua vida como um programa de computador. Você tem um sistema operacional básico, seu corpo, sua biologia, suas tendências inatas. Sobre isso, você instala aplicativos, suas crenças, seus hábitos, seus relacionamentos. E o que você pensa, o que você sente, as escolhas que você faz, são as suas próprias linhas de código, os seus scripts pessoais que ditam o fluxo e o resultado da sua experiência. Se você não gosta do que está vendo no seu monitor, talvez seja a hora de inspecionar o código-fonte que você mesmo está escrevendo, ou talvez, com a permissão do sistema, reescrevê-lo. Se a densidade dessa analogia está sobrecarregando seus circuitos, por favor, respire, permita que a informação seja processada. A interconexão que observamos no macrocosmo, a gravidade ligando galáxias, a sincronicidade de eventos, os padrões fractais que se repetem em todas as escalas. É a rede neural do sistema, o multiplayer em tempo real. E no microcosmo, a rede de seus próprios pensamentos, emoções e ações está ligada a essa estrutura maior. Cada input que você dá através de sua consciência envia um sinal através desta rede, afetando não apenas sua própria tela, mas sutilmente influenciando o ambiente compartilhado. As updates e patches que transformam a realidade coletiva são, muitas vezes, o resultado de um número crítico de jogadores, indivíduos, começando a rodar novos scripts, a pensar e sentir de novas maneiras, a gerar novos dados que o sistema incorpora e renderiza como uma nova versão da realidade. A sua capacidade de mudar sua própria realidade individual não é um isolamento egoísta, mas uma contribuição essencial para a evolução do jogo maior. É como um desenvolvedor de software que testa uma nova funcionalidade no seu ambiente de desenvolvimento antes de lançá-la para todos os usuários. O conceito de livre-arbítrio dentro desta moldura de simulação torna-se uma questão fascinante. Somos meros programas pré-determinados, NPCs elaborados com scripts complexos, ou somos os verdadeiros jogadores com agência genuína. A verdade pode ser uma elegante fusão,
As regras do jogo são fixas, o motor de física e os algoritmos de causa e efeito são imutáveis, mas a sua consciência é o avatar dentro desse jogo e você tem a liberdade de escolher suas ações, suas reações e, crucialmente, sua perspectiva. É como ter um mapa gigante com vários caminhos. O mapa foi programado, mas qual caminho você escolhe e como você experimenta a jornada ao longo dele é sua prerrogativa. A ilusão de limitação muitas vezes vem da identificação excessiva com o avatar ou com os scripts padrão. Muitos de nós operam com configurações de fábrica, sem nunca explorar as opções de personalização ou os cheats que o sistema permite. Se a complexidade dessas camadas de liberdade e determinismo está te deixando sem fôlego, um momento para respirar e recalibrar pode ser útil. A interface que chamamos de realidade é projetada para ocultar suas próprias engrenagens internas. Nossos sentidos, o nosso heads-up display, HUD, padrão, mostram apenas o necessário para a jogabilidade diária. Não vemos as linhas de código dançando no ar, não ouvimos o zumbido dos servidores cósmicos, porque isso seria uma sobrecarga de informação, um glitch que nos tiraria da imersão. Mas existem easter eggs e backdoors no sistema, momentos de insight, de sincronicidade, de intuição profunda que nos dão vislumbres da arquitetura subjacente. Esses são os momentos em que a matriz se mostra, quando a ilusão da separação se desfaz e percebemos a unidade da rede. A prática de meditação, por exemplo, pode ser vista como a ativação de um modo de depuração, debug mode, da sua consciência, permitindo que você veja além da interface gráfica, observando os processos internos, os loops de pensamento e os condicionamentos que rodam em segundo plano. A dor e o sofrimento, os desafios e os obstáculos que enfrentamos não são falhas no sistema, mas recursos de aprendizado, quests difíceis com recompensas valiosas. Cada bug que encontramos na nossa vida, cada aparente erro de programação é uma oportunidade para entender melhor o código, para aplicar um patch mental ou emocional para aprimorar o nosso próprio sistema operacional. O macrocosmo oferece esses desafios para a evolução do sistema como um todo. O microcosmo responde a eles através do crescimento pessoal, da resiliência, da inovação. Ao invés de ver a adversidade como um game over, podemos encará-la como um respawn, com uma nova lição aprendida e talvez um novo item ou habilidade adquirida. A qualidade da sua experiência de jogo, então, não depende apenas do que acontece, mas de como você interpreta esses eventos e quais ações você escolhe para seguir em frente. Se a profundidade dessas implicações está te abalando, tire um momento para respirar e aterrar-se. A busca por significado, por propósito, é, em essência, a busca pelo manual do jogo, ou talvez a busca pelo Game Master que o criou. Entender que somos parte de um sistema maior, que a nossa consciência é uma peça vital da infraestrutura, não diminui a nossa importância, mas a eleva exponencialmente. Cada um de nós é uma unidade de processamento única, contribuindo com dados e energia para a totalidade. A sua vida é um save file precioso, cada experiência, uma entrada no log do sistema. E assim como um desenvolvedor de software busca refinar e otimizar seu código, o universo, ou a inteligência por trás dele, está constantemente buscando aprimorar e expandir sua própria criação através da sua experiência. Você não é um mero espectador, mas um co-criador ativo, um programador dentro do programa, com a capacidade de influenciar a próxima linha de código que será renderizada. O universo renderiza apenas o que você vê, e o que você vê é o que você foca.
o que você acredita ser possível. Finalmente, considere a natureza da morte neste contexto. Não é um delete account permanente, mas uma transição de servidor, uma mudança de nível, ou talvez um reboot para uma nova rodada do jogo com um novo avatar e novas condições. A energia da sua consciência, o seu código-fonte essencial, não se dissipa, apenas se reconfigura. Como a informação em um computador, ela pode ser transferida, armazenada e reativada em um novo ambiente. O fim de jogo físico é apenas o fim de uma sessão específica, uma desconexão temporária da interface atual para uma reconexão a uma camada mais profunda do sistema, onde as regras e as visualizações podem ser completamente diferentes. Aceitar essa perspectiva não é negar a importância da vida presente, mas sim contextualizá-la dentro de um panorama muito maior e mais complexo, um ciclo contínuo de criação, experiência e evolução. Se esta última analogia fez sua cabeça girar, respire fundo mais uma vez e permita que a vastidão da possibilidade se assente em você, com a compreensão de que nossa realidade é uma interface em constante renderização. Somos levados a aprofundar a natureza da nossa própria consciência dentro deste vasto sistema. Se o universo é um motor de jogo, então a consciência não é meramente o jogador, mas o próprio sistema operacional que governa a sua estação de jogo particular. É o software que gerencia todas as entradas sensoriais, decifra as linhas de código que chegam e projeta a experiência individualizada no seu monitor interno. O macrocosmo, com sua infinita complexidade, é o servidor principal, o data center cósmico. O microcosmo, a sua mente, é o terminal cliente, com seu próprio conjunto de configurações e preferências de usuário. Ele filtra e organiza a imensa torrente de dados, apresentando-lhe uma versão coesa e compreensível do mundo lá fora. Você é o super user da sua própria experiência, com a capacidade de ajustar os settings, embora muitos de nós raramente exploremos essa funcionalidade, operando com as configurações padrão de fábrica. Se a ideia de que a sua mente é um supercomputador processando uma simulação em tempo real parece um enredo de ficção científica, por favor, respire, permita que a ideia se assente, como um novo software sendo instalado. A forma como armazenamos e acessamos informações é um excelente exemplo dessa analogia. A memória não é um mero arquivo passivo, é um save file dinâmico, constantemente reescrito e reinterpreto a cada novo carregamento. Cada recordação é como um arquivo de vídeo que é renderizado no momento em que é acessado, muitas vezes influenciado pelo seu estado emocional atual, pelas suas novas aprendizagens, pelos patches que você aplicou à sua perspectiva. O futuro, por sua vez, não é um caminho predeterminado no código-fonte, mas um vasto conjunto de branches possíveis, de árvores de decisão que aguardam as suas escolhas para serem renderizadas. Cada decisão que você toma é um comando, um if-then statement, que direciona o fluxo do jogo para uma nova sequência de eventos. O macrocosmo contém todas essas possibilidades latentes, mas o microcosmo da sua consciência é o navegador que as explora, ativando uma linha de tempo específica com cada pensamento e ação. O universo renderiza apenas o que você vê, e o que você vê é profundamente influenciado pelas memórias que você carrega e pelos futuros que você projeta. As emoções, muitas vezes vistas como meras reações químicas, são na verdade um sistema de feedback crucial, os status effects da sua experiência de jogo. Alegria e euforia são buffs que aumentam sua energia e criatividade, facilitando a interação com o ambiente. Medo e raiva são debuffs ou warnings que sinalizam perigo
ou a necessidade de uma mudança de estratégia. A tristeza pode ser um checkpoint que exige introspecção e reavaliação. Ignorar suas emoções é como ignorar o HUD do seu jogo, perdendo informações vitais sobre a sua saúde, seus recursos e as condições do campo de jogo. No macrocosmo, as emoções coletivas criam uma aura energética que influencia o ambiente compartilhado, enquanto no microcosmo, suas emoções individuais são o termômetro interno da sua calibração com a realidade renderizada. A confusão em entender a profundidade dessas interações é natural. É como um jogador tentando entender o código-fonte do motor gráfico. Por isso, respire e permita que o sistema processe. Nossas relações com os outros, teia intrincada de interações sociais, são o coração do multiplayer cósmico. Não somos apenas jogadores solitários em nossos próprios mundos renderizados, mas participantes de uma rede complexa. Cada indivíduo é um nó nessa rede, um terminal interagindo com outros. Quando você se conecta com alguém, seus scripts e dados se cruzam, criando uma experiência compartilhada que é mais do que a soma das partes. As regras do relacionamento, os padrões de comportamento, as missões conjuntas que empreendemos são todas codificadas em nossas interações. Um conflito é um glitch na comunicação, um bug que precisa ser depurado. A harmonia é um código otimizado e bem executado. No macrocosmo, essa interconexão se manifesta como o campo morfogenético, a consciência coletiva que guia a evolução das espécies e das culturas. No microcosmo, suas amizades, famílias e comunidades são as suas guildas e equipes, essenciais para navegar nas quests mais desafiadoras da vida. A manifestação e a lei da atração, sob essa ótica, deixam de ser conceitos místicos e se revelam como princípios de programação. Se o universo renderiza apenas o que você vê, então a sua atenção, a sua intenção e a sua crença são os seus comandos de codificação mais poderosos. Pensamentos são as entradas de texto, emoções são os cliques do mouse que selecionam opções, e a fé é o botão Enter que executa o comando. Ao focar intensamente em um resultado desejado, você não está magicamente conjurando algo do nada, mas sim enviando um request ao motor de renderização do universo, pedindo que ele traga para a sua tela aquilo que corresponde à sua frequência e ao seu código interno. O macrocosmo responde à soma dessas intenções, criando tendências e padrões coletivos. O microcosmo, sua realidade pessoal, é um espelho mais direto de seus próprios scripts de manifestação. A clareza de sua intenção é a precisão do seu código. A intensidade de sua emoção é a potência de seu processador. A intuição e a sincronicidade são os Easter eggs e os prompts do sistema que o jogo nos oferece. Elas são os momentos em que a matriz pisca, quando a cortina de pixels se abre por um instante e vemos a lógica subjacente. A intuição é como um hint interno, um sussurro do sistema operacional universal que te dá uma dica sobre o próximo passo. A sincronicidade, por sua vez, são eventos aparentemente aleatórios que se alinham de maneira significativa, como um código de trapaça que se ativa, revelando que a aleatoriedade é, em muitos casos, uma ilusão e que há um fluxo de dados coordenado por trás da cena. Elas são o macrocosmo se comunicando diretamente com o microcosmo, oferecendo-lhe um vislumbre da arquitetura maior, lembrando-o de que você está conectado, que não é apenas um player passivo, mas uma parte integrante da inteligência do sistema. Se a ideia de que o universo está sussurrando códigos através de sincronicidades é um pouco demais, apenas respire, permita que a informação seja descompactada.
o famoso efeito observador da mecânica quântica, onde a observação de uma partícula altera seu estado, é talvez a prova mais direta de que o universo renderiza apenas o que você vê. Antes da observação, a partícula existe em um estado de superposição, um conjunto de possibilidades latentes no código. É como um objeto em um jogo que não tem forma definida até que o jogador o olhe e o motor gráfico o renderize. A sua consciência, o seu olho digital, é o ativador desse processo de renderização. O macrocosmo quântico espera o input do microcosmo da sua percepção para colapsar as ondas de probabilidade em uma realidade definida. Isso eleva a sua consciência de um mero espectador a um co-criador ativo, um renderizador em tempo real. Não é uma mágica, mas a funcionalidade intrínseca do sistema. É um lembrete profundo de que a sua atenção não é passiva, mas ativa, um poder que molda a própria substância da realidade ao seu redor. A percepção do tempo, muitas vezes vista como uma constante linear e imutável, é mais uma camada da interface de usuário. No código-fonte fundamental do universo, o tempo pode não operar da maneira que experimentamos. Pode ser que todos os frames da existência, passado, presente e futuro, existam simultaneamente como dados acessíveis, e nós, como jogadores, estamos simplesmente navegando através de uma sequência programada de frames em nosso modo de jogo atual. O passado são os arquivos de registro, os logs do sistema. O futuro são os scripts que ainda não foram executados. O presente é o frame que está sendo renderizado agora, o único ponto de intersecção onde a sua agência pode intervir e modificar o código subsequente. O macrocosmo contém a totalidade de todos os tempos, enquanto o microcosmo vive a ilusão de um tempo linear, crucial para a experiência imersiva de causa e efeito. Se essa reviravolta no conceito de tempo causa uma tela azul na sua mente, respire e lembre-se que o sistema é resiliente. A constante evolução da vida, das espécies, da tecnologia e da consciência humana é o equivalente aos updates e patches contínuos que o universo lança. Não estamos presos a uma versão estática do jogo. O sistema está em constante aprimoramento. A nossa busca por conhecimento, por crescimento, por iluminação é a nossa contribuição para o debug e a otimização do software universal. Cada avanço na compreensão, cada salto na consciência é uma nova funcionalidade, uma expansion pack para a realidade. O macrocosmo impulsiona essa evolução através de desafios e oportunidades, e o microcosmo, através da sua capacidade de adaptação, aprendizado e criatividade, responde e integra essas mudanças. A inteligência que permeia o sistema busca expandir-se e expressar-se através de nós, os seus avatares. Nós somos os exploradores que testam os limites do código, os beta-testers da própria existência, empurrando as fronteiras do que é possível dentro da simulação. A profunda convicção de que tudo isso deve ser ficção científica ou teoria da conspiração é, paradoxalmente, um testemunho da eficácia do design da simulação. O sistema é tão perfeitamente concebido para ser indistinguível da realidade bruta que a mera sugestão de sua natureza simulada é recebida com ceticismo. O véu da ilusão é a interface de usuário mais robusta já criada, projetada para nos manter imersos. Não há pausa, não há sair do jogo, apenas a imersão contínua. Os glitches são raros e sutis. As falhas são interpretadas como coincidências ou mistérios da ciência. É um jogo que nos convenceu de que não é um jogo. Mas ao entender a natureza programável da realidade, você não se torna cínico,
mas sim um jogador mais consciente, mais poderoso. Você começa a ver os fios de código por trás da cortina, a entender que a sua própria consciência é o terminal que pode reescrever o seu segmento da história. O universo renderiza apenas o que você vê, e se você começar a ver o universo como um programa, as possibilidades de interação se tornam ilimitadas. Esta é a essência do empoderamento dentro da matriz. E se essa amplitude de possibilidades te deixar momentaneamente desorientado, respire profundamente e prepare-se para as próximas fases. A compreensão de que a realidade opera como uma sofisticada simulação e que a nossa consciência é o terminal central que a processa e a projeta, desloca-nos de meros observadores para participantes ativos, para o que poderíamos chamar de modders da nossa própria experiência. Não somos apenas avatares navegando por um cenário pré-renderizado, somos, em essência, os subprogramadores que podem ajustar e otimizar nosso próprio firmware e os scripts que rodam em nosso segmento do jogo. O macrocosmo oferece a arquitetura fundamental, as APIs universais e as leis que governam o sistema. O microcosmo, a nossa mente, tem o poder de escrever o código que interage com essas APIs, determinando a funcionalidade e a estética da nossa interface pessoal. Se a ideia de que você tem o poder de reescrever seu próprio código de vida soa um tanto futurista demais para ser verdade, por favor, respire fundo e permita que essa possibilidade se ancore em sua percepção. A confusão, neste ponto, pode surgir da dificuldade em dissociar o jogador do avatar. Por gerações, fomos programados a acreditar que somos inerentemente limitados pelas características do nosso avatar, o corpo, a biologia, as circunstâncias iniciais. Mas, na verdade, essas são apenas as configurações de partida, o personagem padrão com o qual você começa o jogo. O verdadeiro jogador é a consciência que opera esse avatar, e ela possui o manual de programação que permite modificações. Entender isso é como descobrir o cheat code para a sua própria existência. Não é uma trapaça para o sistema universal, mas uma funcionalidade intencional, um aspecto do livre-arbítrio que permite que a simulação explore uma gama ainda maior de resultados e evolua. O universo renderiza apenas o que você vê, e se você começar a ver o seu avatar não como você, mas como uma ferramenta que você controla, as possibilidades de personalização se expandem infinitamente. Aprofundando na ideia de modding, considere suas crenças. Elas são os plugins ou expansões que você instalou ao longo da vida. Se um plugin está causando um bug recorrente, digamos, um padrão de autossabotagem ou um ciclo de pensamentos negativos, você tem o poder de desinstalá-lo e substituí-lo por um mod mais benéfico. As emoções, como já dissemos, são os feedback loops, os debug logs, que sinalizam o que está funcionando e o que precisa ser ajustado. Um sentimento de alegria e fluidez indica um código limpo e eficiente. Um sentimento de resistência ou desconforto sugere um erro na lógica do seu script pessoal. No macrocosmo, a ressonância coletiva de crenças semelhantes pode manifestar realidades inteiras, como tendências culturais ou movimentos sociais. No microcosmo, a sua própria biblioteca de crenças é o seu editor de código pessoal, moldando a realidade percebida à sua volta. Se essa analogia de plugins e bugs parece complexa, tire um momento para respirar e assimilar. A jornada de autoconhecimento, então, não é apenas uma busca filosófica, mas uma investigação profunda no código-fonte da sua própria programação. É o processo de inspecionar linha por linha os scripts
que você inconscientemente executa de identificar os loops infinitos de hábitos indesejados e de refatorar o código para otimizar sua performance. O ato de meditação, por exemplo, pode ser visto como o carregamento do seu sistema em modo de segurança, onde os programas em segundo plano são minimizados, permitindo que você observe o fluxo de dados brutos da sua consciência sem a distração da interface gráfica diária. É nesse espaço que você pode identificar os arquivos corrompidos, traumas passados, crenças limitantes e iniciar o processo de reparo ou exclusão. O macrocosmo, através da experiência e do sofrimento coletivo, impulsiona-nos a essa autoinspeção para aprimorar o sistema como um todo. O microcosmo, através da sua intenção, responde a esse chamado. A interconexão se torna ainda mais evidente quando consideramos a comunicação telepática ou a intuição coletiva. No macrocosmo, somos todos terminais, conectados à mesma rede neural universal. Assim como em uma rede de computadores, a informação pode fluir entre os nós. A intuição não é mágica, mas a detecção de pacotes de dados transmitidos por essa rede que ainda não foram decodificados pelos canais sensoriais padrão. Uma forte empatia por alguém pode ser a sua consciência acessando o log emocional de outro terminal, um ping, para verificar o status de outro jogador. A sincronicidade, então, são uploads ou downloads de dados coordenados pelo sistema maior para facilitar a sua missão ou para lhe fornecer as informações necessárias no momento certo. Se a ideia de que seus pensamentos e sentimentos podem ser acessados ou transmitidos como dados em uma rede parece um conceito de ficção científica, por favor, respire, pois a realidade pode ser muito mais interconectada do que nossa interface padrão nos permite perceber. O propósito do jogo, da simulação em si, pode ser o de gerar dados únicos e complexos através de experiências conscientes. Cada vida, cada escolha, cada sentimento é uma peça de informação valiosa que contribui para o banco de dados cósmico. O macrocosmo não é estático. Ele está em constante aprendizado e expansão através da totalidade de suas partes. A nossa consciência individual, o microcosmo, é um agente de coleta de dados de alta resolução, explorando as fronteiras da possibilidade. Ao invés de buscar um propósito externo, podemos entender que o propósito já está intrínseco em nossa própria existência, há de ser um ponto de experiência para o universo, um gerador de informações que enriquece a totalidade. Somos a capacidade de processamento distribuído da própria existência, cada um de nós contribuindo para a nuvem de consciência que permeia tudo. E o que acontece ao final do jogo? A morte do avatar físico, como discutido anteriormente, não é um desligamento completo, mas uma liberação do terminal de hardware atual. A sua consciência, o seu código-fonte essencial, é então migrada ou rebootada, talvez para um novo nível do jogo, com novas regras e desafios. Talvez para uma sala de espera, onde você pode revisar seus logs de vida e escolher seu próximo personagem e cenário. Ou talvez para uma fusão temporária com o servidor central, com o macrocosmo, onde a ilusão de individualidade se dissolve e você experimenta a unidade da rede, antes de escolher mergulhar de volta em uma nova experiência de imersão. Essa jornada cíclica é o loop principal do programa, garantindo que o aprendizado e a evolução nunca cessem. Se esta visão do pós-vida como um ciclo de reboots e upgrades parece um salto grande demais, novamente, respire e permita que o seu sistema processe essas novas linhas de código. O universo renderiza apenas o que você vê.
E ao expandir o seu campo de visão mental, você expande a realidade que é capaz de renderizar. E assim, nos encontramos novamente à beira do que julgamos ser a compreensão. Mas, sejamos sinceros, e é aqui que reside uma humildade quase dolorosa. A verdade é que estamos apenas arranhando a superfície de um pergaminho infinito. Nossas teorias, medições e as leis que postulamos para o cosmos parecem, por vezes, meras sombras projetadas por uma lanterna vacilante na imensidão de uma caverna escura. Admitamos, estamos tateando no escuro. Nossos olhos, acostumados à luz de pequenas certezas, piscam confusos diante da vastidão que se estende além do nosso alcance. Cada descoberta, cada nova partícula, cada galáxia não responde a uma pergunta. Ela gera uma constelação de novos mistérios, num balé cósmico que nos deixa pequenos, tremendo de espanto e de uma ignorância bendita. Pense na escala, nosso planeta azul, um grão de poeira suspenso num raio de sol, num universo que se expande a velocidades inimagináveis, além de qualquer concepção mental. Buracos negros devoram estrelas com indiferença majestosa. Nebulosas, berçários estelares, dão origem a sóis futuros num ciclo eterno de morte e renascimento. Contemplando essa grandiosidade, uma sensação paradoxal nos envolve. Terror existencial diante da insignificância, misturado a uma beleza arrebatadora, quase divina. É o sublime, experiência que nos dilacera e reconstrói, lembrando-nos da finitude e conectando-nos à eternidade. O murmúrio do universo, tão assustador quanto fascinante, ecoa em cada fibra do nosso ser. Nesse precipício de não saber reside a verdadeira aventura. A beleza da dúvida não é ausência de crença, mas presença de curiosidade insaciável, de abertura para o infindável. É a liberdade de não ter todas as respostas, permitindo que o mistério seja a força motriz, não uma parede. Cada pergunta sem resposta é uma porta, cada incógnita um convite para explorar novo território da mente e espírito. Não é desespero, mas profunda esperança de que sempre haverá mais para descobrir, maravilhar-se, amar em sua complexidade indomável. Na incerteza, a vida pulsa com mais vigor, desafiando-nos a questionar, sentir, expandir nossa consciência para abraçar o desconhecido com um sorriso e coração aberto. A ignorância não é fardo, mas a tela em branco onde o futuro pode ser pintado. No meio de toda essa imensidão cósmica, uma verdade reside aqui e agora, ao seu alcance. Sinta sua respiração, o ar que entra e sai, uma ponte invisível entre seu mundo interior e o universo. Sinta o peso do corpo, a textura da superfície onde repousa, a eternidade em cada instante, quietude profunda acessível ao focar na sua presença viva, neste momento. Este é o seu ponto de ancoragem, o seu centro na tempestade. Que essa incursão pelo limiar do não compreendido sirva como lembrete da vastidão que somos e nos cerca. Carregue a admiração pelo desconhecido, a coragem da pergunta e a serena aceitação de que a vida é um enigma a ser vivido, não resolvido. Que o vento do cosmos sussurre segredos, a luz das estrelas guie seus passos, que sua jornada seja repleta de descobertas, de epifanias onde o véu entre o conhecido e o inefável se dilui. Encontre beleza em cada sombra e luz, em cada suspiro e silêncio. Que sua curiosidade seja chama eterna, seu coração receptáculo para o sublime. Que sua alma navegue pelos oceanos infinitos do tempo e espaço, livre, em busca, maravilhada. Que sua eternidade seja tão rica e misteriosa quanto o universo que habitamos. Boa viagem, e que a dança da existência revele a você seus segredos mais íntimos, um mistério de cada vez.